Good day, mate. How you going? Mate, what's going on? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e depois que eu voltei, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, trazendo algumas experiências, algumas coisas que eu passei lá, algumas curiosidades, algumas diferenças que existem entre o Brasil e a Austrália. Às vezes algumas notícias, né? E eu queria dizer que eu falo muito devagar, então se você quiser assistir o vídeo em velocidade mais alta, não tem problema nenhum, tá? Eu não vou ficar magoada. Fica à vontade para colocar na velocidade mais alta, porque daí vai parecer que eu tô falando normal, né? Gostaria também de dizer que eu estou dando aulas de inglês e no meu Facebook tem as informações a respeito, todos os detalhes. O endereço do meu Facebook está aqui na descrição do vídeo, mas eu também vou deixar o QR Code para o meu WhatsApp. Se quiser entrar em contato, eu também passo as informações para você, tá bom? E o que eu vou falar hoje nesse vídeo é sobre um visto. O visto Temporary Graduate, que normalmente a gente chama de Graduate Visa, que é um visto que você pega logo depois de se formar. Muita gente, muitos brasileiros e muitas pessoas de outras nacionalidades também vão para a Austrália com o visto de estudante. Então, quando a pessoa termina o curso que ela foi fazer lá, ela tem direito a esse Graduate Visa para colocar em prática lá dentro da Austrália mesmo as habilidades que ela aprendeu nesse curso, né? Então, quando eu estava estudando childcare, o meu não é agente de imigração, agente de intercâmbio, ele me falou que eu poderia aplicar para esse visto. Na época que eu apliquei, ele aplicou o meu visto de estudante para o childcare, para Early Childhood Education and Care. E aí ele me disse, quando você terminar o curso, você tem direito a ficar aqui 18 meses, você pode aplicar um visto que te dá direito a ficar até 18 meses trabalhando na área. E quando a gente aplica para o visto de estudante, tem limite de trabalho, isso é meio chato, né? Porque a gente quer ganhar mais e tal, mas não pode, você tem um limite de horas, que agora é de 48 horas fortnight, que seria 48 horas a cada 2 semanas. E na época, quando eu estava aplicando, eram 40 horas fortnight. Então não era muito tempo e eu queria trabalhar mais. Então ele me disse, não, assim que você se formar, você vai poder ficar 18 meses, pelo menos 18 meses, somente trabalhando, e daí você vai ter bastante tempo, porque daí você pode trabalhar horas limitadas nesse visto. Só que ele esqueceu de verificar um detalhe, provavelmente porque ele costumava aplicar vistos para pessoas mais jovens. Ele não se atentou ao fato de que o limite de idade desse visto era 50 anos. E eu terminaria o curso com mais de 50 anos. Então, quando eu fui ver a agente de imigração, eu fui junto com o meu filho, e aí
Ela falou, no seu caso, eu falei, não, no meu caso eu tenho bastante tempo, porque me formando eu posso ficar mais 18 meses e tal, então eu vou ver depois. E aí ela falou, não, você não tem direito, porque esse visto, ele é para pessoas que tenham menos de 50 anos, o limite é 50. 50 anos e um dia já não pode aplicar. E aí foi que o chão sumiu sob meus pés, porque eu perdi o rumo, né? Mas depois eu acabei conseguindo ficar mais tempo lá, exatamente por causa do Covid, né? A Austrália abriu alguns vistos excepcionais para manter algumas pessoas trabalhando lá, e eu consegui então entrar nesse grupo de pessoas. E aí acontece que atualmente está tendo uma grande um grande clamor público, me parece, lá, contra a imigração. Quando a gente fala muitas vezes contra a imigração, a gente toma isso meio que pessoal, como se fosse contra a imigração de brasileiros, mas não é contra a imigração de brasileiros, é contra a imigração de vários povos, de várias nacionalidades. Muitas nacionalidades entram na Austrália e os brasileiros são um grupo menor, não são muitos brasileiros que vão para lá, porque lá é muito longe, provavelmente. Então, normalmente a escolha dos brasileiros são países mais próximos, aqui Estados Unidos, Canadá, muita gente vai para a Irlanda, que é lá na Europa, mas é mais próximo do que a Austrália. E eles estão tendo problemas sérios lá com pessoas do Oriente Médio, provavelmente com pessoas da China. Tem muitas pessoas que vêm da China para ficar na Austrália, devido à proximidade, inclusive, né? É perto da China. E eles estão tendo ali um problema com as pessoas do Oriente Médio. Houve aquele ataque de Bondi Beach, onde 2 atiradores de um grupo terrorista mataram pelo menos 15 judeus que estavam lá na comemoração do Hanukkah e deixaram muitos feridos, 40, 50, 60, não me lembro exatamente a quantidade agora, mas deixaram muitos feridos e mataram 15 pessoas, dentre eles uma criança de, se não me engano, 9 ou 10 anos de idade. Então, eles estão tendo esse problema com pessoas de outras nacionalidades. Então a gente às vezes fala contra a imigração, parece que é contra a imigração de brasileiro. Não é de brasileiro. Tem muita gente que está indo lá fazer coisas que não são legais, e aí eles acabam colocando todos os imigrantes num bolo. Mas eles são muito receptivos para imigrantes. Eu tive uma experiência boa lá, nunca me trataram mal, nunca tiveram nenhum preconceito comigo. Então, não sei bem o que está acontecendo. Mas, o que aconteceu essa semana não, agora no dia 1º de março, foi que o preço do visto subclass, o subclasse 485, que é o que a gente chama de graduate visa, chama-se temporary graduate, para a Austrália, ele sofreu um aumento drástico e repentino. Em 1º de março de 2026, a taxa de aplicação para o requerente principal dobrou, passando de 2.300 para 4.600 dólares australianos.
A justificativa do governo para esse aumento foram as seguintes. O Departamento de Home Affairs afirmou que o visto estava sendo usado como uma solução temporária por graduados sem planos reais de carreira ou migração de longo prazo. Para mim, essa explicação não faz muito sentido, porque esse visto, ele já foi criado exatamente para isso mesmo, porque se eles querem que a pessoa que terminou, que saiu do estudo, diga ou assuma que quer ficar lá, então eles abram aí algum visto que dê possibilidade para essa pessoa ficar. Ou então, se eles não querem, se eles acham que a pessoa está usando isso como uma solução temporária, eles cancelem o visto, cancelem esse graduate, e aí a pessoa termina de estudar e não fica mais lá, né? Agora, dobrar o valor, para mim não faz sentido dobrar o valor para não incentivar. E isso daí está tornando, o fato de dobrar o valor, está deixando mais difícil que as pessoas apliquem. A pessoa que quer usar como solução temporária e que tem esse dinheiro, ela vai pagar, né? Então, eu acho que essa explicação aí não colou muito. Para mim, não colou, não. Uma outra explicação é que eles alegam que o valor arrecadado com esse aumento será usado para financiar a contratação de 500 novos oficiais de processamento e implementar um novo processo de avaliação do Genuine Student. Porque agora eles criaram esse Genuine Student, me parece que eles estão deixando mais difícil para que o estudante entre lá. Aquele estudante que ia para trabalhar e não exatamente para estudar, que usava o visto de estudante como um meio de entrar na Austrália. E eu tenho que admitir que eu fui uma das pessoas que fiz isso, porque eu, na verdade, não queria estudar, eu queria ir para a Austrália e consegui um visto de estudante para estudar inglês lá e, na verdade, eu fui para ficar 6 meses. Eu nem sabia que eu teria possibilidade de ficar 6 anos. Eu fui para ficar 6 meses. E aí foram aparecendo oportunidades e eu fui aproveitando essas oportunidades até que eu consegui ficar 6 anos. Mas eu não era uma genuine student. Como eu fui para lá com o visto de estudante, pagando um curso que não foi barato, então eu aproveitei o curso, eu estudei mesmo. Em todos os cursos que eu fiz lá, eu estudei com afinco, porque eu acho que se eu estava pagando, eu não ia desperdiçar aquilo. Inclusive, é uma oportunidade, eu nunca perco uma oportunidade de aprender alguma coisa, eu gosto muito de aprender. E era uma oportunidade de aprender. Então, eu aproveitei muito os cursos que eu fiz lá, mas eu não era uma genuine student. Então, quando eu apliquei o meu visto, a gente tinha que escrever uma carta dizendo que a gente tinha a intenção de voltar para o nosso país e dar, inclusive, vínculos, né? Indicar vínculos que te fariam voltar para o seu país, porque eles já tinham, a gente já tinha que passar por uma espécie de Genuine Student System. Mas me parece que agora eles estão querendo apertar isso daí, deixar isso daí mais rigoroso, né? Não sei exatamente como, talvez com uma entrevista pessoal, não sei exatamente como é que eles vão fazer aí.
Agora, eles estão justificando que esse valor vai financiar aí a contratação de 500 novos oficiais de processamento. Desde quando eu fui para lá, me parece que as pessoas que processavam o visto já estavam em defasagem, tanto que eu tive que traduzir os meus documentos para o inglês, porque eles iriam mandar para outros lugares para que eles fossem analisados, porque estavam com poucas pessoas trabalhando na imigração. Mas não sei se exatamente, eu não sei se é justo aumentar o valor do visto desse jeito para financiar essas contratações, né? Afinal, o governo tem que pagar o salário desses trabalhadores aí, tirando da receita deles, né? Uma outra explicação foi que a medida faz parte de uma meta mais ampla do governo para reduzir a migração líquida de um pico de 538 mil em 22-23, nos anos de 2022 a 2023, para aproximadamente 306 mil em 2025-2026. Ele quer baixar aí 200 mil, né? 232 mil imigrantes entrando lá. A experiência que eu tenho é a seguinte: a Austrália era uma antes da pandemia. Quando apareceu a pandemia do Covid, muita gente foi embora da Austrália. O que acontecia é que durante a pandemia, e eu já fiz um vídeo também sobre a pandemia, e como foi passar a pandemia lá, e as iniciativas que o governo teve, que ele fechou as fronteiras e tudo mais, tá tudo explicadinho lá no vídeo. Tinha até um pouco mais de coisas, mas ele já ficou longo demais. 2019, 2020, 2021 foi o pico da pandemia, né? 2020 foi a época que a Austrália estava com as fronteiras fechadas, muitos residentes internacionais na Austrália, tinha muito estudante. Esse sempre foi um comércio grande na Austrália, o de estudantes. Era a cidade que eu fui, que é Gold Coast, eles incentivavam a ida de estudantes para lá no inverno, porque ela é uma cidade turística no verão, tem praia e tudo mais. No inverno não tinha nada. Então, para aquecer o comércio no inverno, eles traziam estudantes internacionais para a cidade. Então, os estudantes internacionais na Austrália sempre foi um comércio também, e eles sempre ganharam dinheiro com isso. Tinha muitos estudantes lá quando eu estava lá. Eu fui para lá em 2018, 2019 começou a pandemia. Acontece que os vistos foram vencendo e muita gente até poderia ficar lá, mas não queria, porque eles não sabiam o que ia acontecer. A pandemia chegou com aquelas notícias de muita gente morrendo ao redor do mundo. Na Austrália, poucas pessoas morreram no início da pandemia. O número ficou bem controlado por muito tempo, porém eles tomaram medidas muito drásticas. Então eles fecharam totalmente a fronteira, quem saísse não voltava. As pessoas que estavam lá dentro foi vencendo o visto e eles iam embora. Então, nessa época, eu morava em uma acomodação de estudante que estava com todos os quartos ocupados. Quer ver?
Tinha 7 quartos, só que em um dos quartos morava um casal. Então, tinha 8 pessoas morando ali naquela acomodação de estudante. No final, foi todo mundo embora e eu fiquei morando sozinha por um bom tempo naquela acomodação. Era um lugar enorme e só eu ali ocupando o meu quarto. O dono colocou à venda, não conseguia vender porque não tinha uma estrutura ideal para casa. Muitas famílias vinham para ver, porque o preço estava bom, mas era uma estrutura para acomodação de estudante mesmo. E ninguém estava ganhando dinheiro com acomodação de estudante naquela época, ou com casas compartilhadas, porque muita gente estava indo embora. Então, poucas pessoas ficaram, poucos estrangeiros ficaram na Austrália. Essas casas compartilhadas e tal acabaram sendo vendidas porque as pessoas não tinham mais como mantê-las. Depois que passou o vírus, abriu a fronteira, foi um monte de gente para a Austrália, o que é que teve? Uma crise de moradia, porque as pessoas iam, mas não achavam lugar para morar. Por que não achavam lugar para morar? Porque essas casas compartilhadas, essas acomodações de estudante, esses lugares que tinham antes da pandemia, acabaram durante a pandemia, acabaram com ela, acabaram virando casa de família. E naquele lugar que tinha 7 pessoas, 8 pessoas, quando eu morava, acabou morando, sei lá, de repente uma família de 3 pessoas, né? E quando começou a vir muita gente, não tinha lugar para morar. Eles passaram por essa crise de moradia e estão passando por uma certa crise financeira, né? Mas isso não é culpa dos estrangeiros, na minha opinião, não. Então, houve esse pico de gente indo para lá em 2022, porque foi logo depois da pandemia, foi quando abriram as fronteiras. E tinha muita gente que estava querendo ir mesmo. Mas esse número, a tendência é ele ir baixando e se estabilizar, porque houve a pandemia, houve uma queda, de repente passa a pandemia, tem aquele aumento, mas a tendência é se estabilizar. Eles estão tentando estabilizar isso na marra, né? Então, vamos ver como que isso, no que vai dar, né? Então, voltando para o visto, como ficou? O requerente principal agora paga $4.600 e os dependentes também tiveram as taxas dobradas em relação aos valores anteriores. A notícia que eu peguei não divulgou qual eram os valores anteriores, eu também não sei qual é o valor, tanto atual como os anteriores, para dependentes. Que quando eu fui também eu não levei dependente, não fui como dependente, então eu não sei nem por qual proporção é essa diferença entre o requerente principal e o dependente. O que pega mesmo nesse negócio é que não houve aviso em relação a esse aumento. Agentes de imigração, advogados e associações de estudantes foram pegos de surpresa, sem tempo para alertar quem já estava com o processo de aplicação em andamento. Então, imagina que em 28 de fevereiro, o agente de imigração separou ali o seu processo para aplicar no dia 1º de março e te avisou: amanhã eu já faço a sua aplicação, e teve que ligar para a pessoa no dia 1º de março e falou: dobrou o preço a partir de hoje. Então isso foi uma tremenda sacanagem, né? Não tem outra palavra. Essa ausência de um período de transição foi o principal ponto de crítica por parte do Supra. E isso é o Supra, não é o Supla, tá?
O SUPRA é a Sydney University Postgraduate Representative Association. É uma associação que representa os pós-graduados da Universidade de Sydney. E essa associação postou o seguinte comunicado em seu site. Vamos traduzi-lo aqui. Ela fala o seguinte: a SUPRA une-se a sindicatos estudantis e entidades representativas para instar o governo australiano a reverter a sua decisão de dobrar o custo do visto Temporary Graduate. Em 1º de março de 2026, o governo australiano aumentou o custo do pedido de visto da subclasse 485, uma via importante para graduados que desejam permanecer na Austrália e trabalhar após a conclusão de seus estudos. Um aumento de $2.300 para $4.600 ocorreu sem aviso prévio ou consulta às partes interessadas e pegou de surpresa estudantes internacionais e suas famílias, muitos dos quais estavam em processo de solicitação de visto. A Coalition of Australian Postgraduate Associations, a CAPA, a National Union of Students, a NUS, e a International Education Association of Australia, IEAA, condenaram o aumento repentino do custo. O International Student Representatives Council, ISRC, a principal entidade representativa nacional de estudantes internacionais da Austrália, classificou a decisão como injusta, errada e prejudicial à confiança construída pelos sindicatos estudantis em um diálogo respeitoso com o governo. A SUPRA é membro do ISRC e apoia essa declaração. A SUPRA trabalhará com outras uniões estudantis e entidades representativas para insistir na reversão dessa decisão e para exigir que o governo se comprometa novamente com a consulta genuína às partes interessadas ao definir políticas que impactam os estudantes. Esse comunicado foi postado em 13 de março de 2026. Então, eles são associações e sindicatos que estão tentando reverter aí essa decisão, embora até agora não tiveram sucesso com isso, né? Então, em julho de 2024, o valor da taxa para o visto 485 era de $1.945. Julho de 2024. O que acontece lá na Austrália é o seguinte: o ano fiscal lá, ele termina em junho e 1º de julho começa um novo ano fiscal. Aqui no Brasil, começa em 1º de janeiro o ano fiscal, né? De 1º de janeiro até 31 de dezembro. Lá é de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. Então, muitas vezes os aumentos acontecem aí em julho, porque é quando inicia um novo ano fiscal. Então, em julho, começou a se cobrar, em julho de 2024, começou a se cobrar $1.945. Já em fevereiro de 2025, que ainda não tinha terminado o ano fiscal,
houve um aumento de 15%, passando a custar 2.235. Quando chegou em julho de 2025, que foi que é quando fechou esse ano fiscal de 24, começou um novo ano fiscal de 25, houve um novo aumento, passando a custar 2.300. Então, deveria ter um aumento somente quando terminasse o ano fiscal, mas já tinha acontecido esse aumento em fevereiro de 15%, e daí teve um novo aumento quando fechou o ano fiscal. E acontece que agora, em março de 2026, ele já passou a custar 2.600, ou seja, um aumento de 100%. E o que dá um frio na barriga é imaginar que agora, em julho de 2026, inicia um novo ano fiscal. E pode ser que eles venham com um novo aumento, ninguém sabe, né? Talvez eles já tenham chutado o balde aí nesse aumento de agora, né, de março, para não aumentar em julho. Mas eu espero que seja isso que aconteça, porque a gente nunca sabe, né? Com isso, a taxa do visto 485, Temporary Graduate da Austrália, é agora a mais cara do mundo. Essa taxa agora é a mais cara do mundo para esse tipo de visto. Ela é 10 vezes mais cara do que a taxa equivalente no Canadá, 3 vezes superior à da Nova Zelândia e o dobro do que os graduados pagam no Reino Unido. Então, para se ter uma ideia, o valor do visto equivalente em outros países é no Reino Unido se chama também Graduate Visa, é aproximadamente metade do preço australiano, que é cerca de 822 libras, que dá por volta de 1.600 a 2.300 dólares, dólares australianos, porque depende também da taxa de saúde lá, mas dá por volta disso. Então, lembrando que na Austrália 4.600, no Reino Unido 2.300, que é a metade, mas pode ser até um pouco menos do que isso. Na Nova Zelândia se chama Post-Study Work Visa, e ele custa cerca de 1/3 do preço da Austrália. Lá é aproximadamente 700 a 1.500 dólares neozelandeses. No Canadá, esse visto tem as iniciais PGWP. Eu não sei exatamente o que significa isso. Deve ser Postgraduate, o W deve ser Work, e o P eu não sei exatamente esse último P. O valor é mais de 10 vezes menor, custando cerca de 255 a 300 dólares canadenses. Nos Estados Unidos, esse visto se chama OPT, STEAM OPT, STEM-OPT, também não sei o que significa, mas as taxas de autorização de trabalho costumam ficar abaixo de 500 dólares americanos, por volta de 760 dólares americanos. Então, esse valor australiano está absurdo. Além do valor da taxa de aplicação, outras mudanças foram aplicadas no visto da subclasse 485, e é bom que se tome nota. O limite de idade foi reduzido, tá? A idade máxima elegível
Antes era 50. Lembra que eu comentei que eu fui avisada que eu poderia aplicar, mas depois foi verificado que eu faria 50 antes de me formar, então eu já não poderia mais. A idade limite era 50. Agora é 35 anos. Então, quem tem acima de 35 ou quem já tem 35 já não pode mais aplicar para esse visto. Porque, como consta lá nos requisitos do visto, é assim, under 35. Então, under 35 é 34 anos, 364 dias. No dia que você fez 35, já não pode mais, porque tem que ser abaixo. Se você já está naquela altura, naquele limite, já não pode mais aplicar. Então, a idade diminuiu bastante. O requisito de proficiência no inglês, que é aquela pontuação que se faz no IELTS, no Cambridge, né, e esses testes, para se saber o nível de proficiência, antes era 6, a nota era 6 e agora passou para 6,5. Então tem que tirar uma nota um pouquinho melhor para poder aplicar esse visto. A duração do visto também foi reduzida. O direito de trabalho para esse visto, antes poderia chegar de 4 a 6 anos. Então, dependia muito do curso que você fazia, do nível que você fazia, né? E aí você poderia ficar um tempo um pouco maior. E agora, então, antes era de 4 a 6 e agora passou para 2 a 4. Então, é só maior para quem vai fazer mestrado, cursos assim, mais do mestrado, doutorado e tal, mas normalmente graduados é de 2 a 4 anos mesmo, não dá para ficar mais tempo do que isso. Também teve uma restrição na lista dos cursos que podem aplicar. Então, a lista está mais restrita e as instituições elegíveis para que esse visto possa ser aplicado também. Então, depende da escola ou da universidade que você vai estudar para você poder aplicar esse visto depois que você terminar o curso. Então, é bom, eu acho, quando se você tiver interesse de ir para lá como estudante, antes de se matricular numa instituição, numa escola ou universidade, verifica se é possível, se você tem o interesse de aplicar para esse visto, verifica se essa instituição está dentro da lista deles. E se esse curso também, porque normalmente eles eles liberam para você fazer esse curso, sair da página aqui, eles liberam para você fazer esse curso, se o curso que você está fazendo vai te dar a profissão de uma daquelas profissões que eles têm na lista, que eles estão precisando lá na Austrália, que é aquela lista de demanda de profissões, né? Então, normalmente, se você está num curso que a profissão está em demanda, então provavelmente você vai poder aplicar. Se você está fazendo um curso que não está naquela lista, então pode ser que não consiga. Então, tudo isso são informações que é bom se ter antes que você invista um valor alto para ir para lá, né? Depois acaba tendo uma informação que não vai conseguir fazer o que você tinha, que não vai conseguir seguir com os seus planos, porque as coisas estão mudando, né? Então, imagina quem estava lá, já tinha um dinheiro certo, de repente dobra o valor, né?
Então, também eu acho bom ressaltar que a taxa de $4.600 não é reembolsável, tá? Então, isso significa que, se a sua aplicação for recusada, ou se você enviar qualquer informação incorreta e ela não puder ser processada, você perde o valor total da taxa, sem exceções. Essa taxa, você aplicou o visto, paga essa taxa e eles vão analisar depois. Se eles decidirem que não está dentro dos requisitos que eles colocam lá, ou que eles não querem, por algum motivo, aceitar o seu visto, ou se você colocou alguma informação incorreta e eles perceberam essa informação incorreta e negam o seu visto por causa disso, você não recebe esse valor de volta, tá? Esse valor é para que eles analisem o seu processo, né? E então, eu acho que nunca foi tão necessário quanto agora o uso de um agente de imigração ou um agente de intercâmbio, né? Mais uma pessoa que realmente saiba o que está fazendo na hora de aplicar o visto. Uma pessoa de confiança. Tá? Eu, quando estava lá na Austrália, eu procurei vários agentes brasileiros, né? Porque eu queria falar a minha língua, entender, ter certeza das informações que eles estavam me passando. Já o meu filho, ele procurou vários estrangeiros porque ele confiava mais. Eu não conheci ninguém, as pessoas que eu passei foram ótimos profissionais, mas eu ouvi falar de pessoas que tiveram vistos aplicados lá e que o próprio profissional cometeu o erro. Então, é bom pegar informações, pegar indicações da pessoa que você está dando esse trabalho, porque é um valor muito alto. Então, aí, eu coloquei aqui para transformar reais em dólares australianos, para a gente ter uma ideia desse valor. Então, no dia 20/3, esse valor de $4.600 equivalia a R$17.000. Então, não é pouco, não é um valor pequeno. Muitas vezes a gente fala 4.600 aqui, dá a impressão que é R$4.600. Não é. $4.600 australianos. Em real, dá R$17.000. Então, imagina você cometer um errinho na aplicação do visto. Foi R$17.000, assim, sei lá, na privada, né? Então, é um valor muito alto, e eu achei importante trazer essa informação para as pessoas que estão com planos de ir para lá, para que já se planejem, né? Porque a gente precisa, quando a gente quer, não que eu queira que a pessoa mude de ideia, de maneira nenhuma. Se fosse o meu caso, eu não mudaria de ideia. Eu simplesmente, muitas vezes a gente tem que mudar os nossos planos para que eles se adaptem à realidade, né? Se a realidade mudou, a gente tem que mudar um pouco os nossos planos, às vezes acrescentar uma coisa ou tirar alguma outra coisa, mas é bom ter as informações para saber como as coisas estão acontecendo, né? Espero que a Supra, né, que não é Supla, consiga reverter aí, ou consiga pelo menos negociar alguma coisa para que dê uma abaixada nesse valor,
né? Ou todas aquelas associações que estão tentando reverter aí esse aumento tão drástico. Espero que eles consigam alguma coisa junto ao governo lá, que tá difícil. E as pessoas estão pressionando para que isso aconteça, então tem muita gente da sociedade lá que está contente com isso. E aí eu não sei para que lado que o governo vai ficar, né? Se ele vai ficar do lado das pessoas que o elegem, ou se ele vai ficar do lado das pessoas que muitas vezes vão lá levar dinheiro, porque uma diminuição drástica dos estudantes internacionais também significa menos dinheiro para a Austrália, porque os estudantes movimentam muito a economia lá. Então vamos ver como é que isso fica, né? Por enquanto eu agradeço muito por ter assistido. Se tiver alguma coisa a acrescentar ou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, né? E vou dar um tchau para vocês. Bye, bye.